Você pode dar início na sua aula, tá, Brenda? Ok, então. Eu vou pedir, pessoal, que vocês façam um favor para mim. A gente vai fazer. Primeiro, quem não me conhece, eu sou a Brenda. Para quem me conhece, oi de novo. E a gente vai fazer hoje uma revisão de todos os conteúdos que a Simone já deu, para o pessoal que está entrando agora ficar situado no que vocês já viram e ter com que estudar. Não deu para colocar tudo, porque foi muita coisa, então vai ser um resumão bem resumido. E aí a gente vê depois as dúvidas de vocês, ok? Assim, como a gente só tem 1 hora e são 4 temas, esse primeiro sobre organelas, eu queria que vocês colocassem, tirassem do mudo. Vamos fazer um teste. Todo mundo tira coisa do mudo, mesmo que não fale nada. A gente vai tentar interagir. Ok. Ok? Não precisa falar nada, só tira do mudo. Vamos tentar ficar igual a gente fica na sala. Ok? Bora lá então. Para começar, vai ter umas imagens de algumas organelas. E tem algumas rimas, algumas não rimas, que eu tenho que fazer para ficar mais interativo. Deixa eu ver se vai aqui. Dá para ver? Tá tranquilo? Sim. Tá. Aqui a gente tem a imagem de uma das principais organelas. Eu quero que vocês me digam qual é o nome dela. Mitocôndria. Mitocôndria, certo. E qual é a principal função da mitocôndria? Produção de energia. Isso, mais alguma? Respiração celular. Exatamente, já estão indo bem. Uma característica da mitocôndria, fora essas duas funções. Vocês lembram da... Bom, a mitocôndria, ela tem DNA próprio, porque segundo a história da evolução, ela era uma bactéria que fez uma troca durante a evolução, a carbono produzia o oxigênio e a gente acabou casando com ela. Nós não existimos sem a mitocôndria. Okay? Pelo menos não nós, humanos, animais. Essa daí, alguém pode me dizer? Ela tem secreção. Complexo de Golgi. Exatamente. E vocês lembram qual é a função do complexo de Golgi? Só uma. Nenhum? Olha só, a função dela secreta bastante informação. Então, basicamente, ela é responsável pela modificação, armazenamento e exportação de proteínas, que é o que a gente produz no retículo, né? E também tem algumas vesículas que dão origem aos lisossomos primários. Essa daí é uma das principais também. A imagem da esquerda não diz nada. Nenhum chute? Pode chutar. Lisossomos, é isso aí. Acho que é isso. Não.
Essa imagem da esquerda tem uma fita entrando e saindo. Que organela tem uma fita que entra e sai e faz todo um processo? É mesmo. Nada? Proteína, sei lá. É Retículo. quase isso mesmo. Começa com ribo e termina com somos. Ah, é verdade. Nossa. Olha só, quase acertou, hein? Ela sintetiza a proteína, mas não é uma proteína ainda. Esse aí. Tá até no poema. Ah, esses são os lisossomos. Exatamente. Qual a função do lisossomo? A função do lisossomo, gente? Digestão. Exatamente. Então, o lisossomos, ele é a organela responsável pela digestão celular. E aí, nessa parte de digestão, a gente pode entender como limpeza e como absorção. Como? Ele fica dentro da célula e quando a gente tem a entrada na célula de algum líquido ou de alguma substância, bactéria, por exemplo, ele passa pelo lisossomo, se for uma bactéria, e ela faz a digestão, que é a degradação dessa bactéria, quebrando ela e meio que matando, impedindo que ela faça qualquer mal à célula. Tá. Ah, uma outra coisa. Essa imagem da esquerda que vocês estão vendo, que é em preto e branco, ela, quando o Enem ela cobra organelas, geralmente eles colocam sempre essas imagens que eu estou colocando, que é de microscópica. Então, uma dica que tem nessa imagem é o L, que fala diretamente já que é um lisossomo, né? Pelo menos isso ajuda. E esses dois? Ou esse um? Transporta, coleciona, secreta. A internet lá é ruim. É retículo endoplasmático rugoso, eu acho. Exatamente. Então, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Deixa eu ver se eu colocar. A gente tem... Vocês estão vendo o mouse na minha tela ou não? Sim. Tá? Então, essa imagem aqui que eu tô com o mouse é o retículo endoplasmático rugoso. E essa de baixo é o liso. O retículo endoplasmático, ele, apesar deles, né, os dois serem iguais e também diferentes pelo nome, cada um tem uma função. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser rugoso porque ele possui ribossomos. Como a gente viu, secreta as proteínas, né? Sintetiza as proteínas. Então, a função dele está implementada nisso também, de produzir proteína, já que ele está cheio de ribossomos. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela produção de esteroides e fosfolipídios também, que a gente vê mais para frente. E também ele neutraliza substâncias tóxicas. Então, ele, assim como o lisossomo, ele tem uma função de proteger a célula, uma organela de proteção. E aí, uma das características que a gente tem muito do lisossomo, do liso, é a secretação e a produção do hormônio do esteroide. Bom, e esse? Essa organela. A principal. Complexo de Golgi? Eu não sei. Tem uma fita azul ali dentro. É o núcleo. Exatamente, o núcleo. O núcleo armazena, né? É ele que comanda todas as outras organelas. A Gabriela está falando que não está conseguindo anotar a imagem da Gabriela. Esse daí.
A gente não tem todos eles em todas as células. Pelo menos nas animais. Parece um monte de canudinho junto. Alguém chuta? Centríolos? Isso, centríolo. Qual é a principal função dele? Eu não lembro. Lembra de mitose, meiose? Duplicação celular. Tá, vou quebrar esse galho. Vai. Divisão celular. Agora, eu vou resumir tudo isso que a gente viu num jingle que vai ficar o resto do dia na cabeça de vocês, para vocês não esquecerem. Vai ser uma maldição das organelas, ok? Outra coisa, antes disso, eu queria que vocês me dissessem se tem alguma organela faltando. Vocês repararam se tem alguma faltando? Tem uma chamada peroxissomos, né? Eu não sei. Isso, peroxissomos. Qual é a função do peroxissomos? Nossa, eu sei que tem a ver com ácidos graxos, mas eu não sei não. Exatamente, eles fazem a oxidação dos ácidos graxos. E sintetiza o colesterol também, para a gente usar ele na respiração celular. E aí ele entra na principal função, né? Numa das principais funções da mitocôndria. Então ele é super importante. Outra coisa que está faltando, vacúolos. O vacúolos, apesar dessas organelas, né, a gente vê muito nas células animais. Os vacúolos, eles têm a principal função de reservar substâncias nas plantas. Então, eles são extremamente importantes. Agora... Dá para ouvir? Não. Não, Não? Vocês não. estão ouvindo o áudio? Nada? Vou colocar de novo, vocês me falam se vocês estão ouvindo, ok? E Brenda, Oi. para você fazer o áudio do YouTube aparecer na chamada, tem um controlezinho que você acessa aí no Zoom, para você compartilhar o seu áudio junto aí. Da onde é? Não conheço aqui. É onde tem as configurações de áudio, onde tem o microfone aí. Vai ter uma setinha, alguma coisa share. É alto-falante, né? Isso. Então você vai. Tá Ô, indo? Ney, me diga o... Coloca aí o som pra gente ver. Tá dando pra ouvir agora? Ainda não, viu, Brenda? Oi. Ainda não tá dando pra ouvir, não. Você chegou a encontrar essa opção aí? É alto-falantes? Isso, vai ter uma setinha onde você tem todas as configurações de som. Aí você vai ter uma opção lá para poder compartilhar o áudio do seu computador na chamada de vídeo. Tá, deixa eu ver aqui. São um desastre nesses negócios. Que eu tô buscando também aqui para poder enviar alguma imagenzinha, se for o caso, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deu pra ir?
Solta aí a animação pra gente ver se vai. Tá indo? Não, ainda não. Então, peraí, ó. Lá no painelzinho do Zoom, onde você começou a compartilhar a tela, e o painelzinho estava embaixo, agora ele está lá em cima na sua tela, não é? Aham. Aí não Isso. tem uma telinha onde você tem lá os controles de áudio. Nesse painelzinho, tem tipo é onde está assim onde está o seu microfone. Vai ter uma setinha para você clicar nessa Sim. setinha. Sim. Aí, quais são as opções que aparecem aí? Você pode ver se tem alguma parecida com compartilhar áudio do computador. Tem alto-falantes. Uhum. Tem... Deixa eu ver, testar microfone. Tá, eu vou entrar aqui na sala de aula para eu poder simular aqui e poder ver, tá bom? Calma aí. Eu vou colocar agora, você me diz se vai, tá? Tá. Ainda não. Faz o seguinte, Brenda. Você tá no computador, né? Isso. Vamos, 5 minutinhos para a gente resolver. Você consegue entrar no site para mim, para poder te dar uma força? No Zoom? Não, entrar no navegador. Eu vou te recomendar um site para poder te ajudar. Só um minutinho, tá, gente? Vamos resolver um problema técnico. É rapidinho, 5 minutinhos. Olha aí que vem a mitocôndria, ela é quem faz respiração. Olha aí, agora é o ribossomo, ele sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena secreção. Quanto lisossomo tem enzimas pra fazer a digestão. O retículo endoplasmático tem a função de transportar, enquanto o centelo participa da divisão celular. É o suficiente. Bom, isso aqui é só uma fonte, foi o Felipe Neri, que foi responsável por metade dessas poesias que apareceu. Na verdade, esses trechos são de um poema que tem numa questão do Enem, perguntando sobre a mitocôndria. Então, se vocês quiserem saber mais e até fazer essa questão, é só pesquisar. Aqui tem uma perguntinha e a gente vai tentar fazer bem rapidinho, tem bastante coisa. Células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar partes de si mesmas como fonte de matéria-prima para sobreviver. A organela citoplasmática diretamente responsável por essa degradação é... Vou pedir que, se vocês forem arriscar, responder por áudio, que aí fica mais direto. Então, bora lá. Alguém mais vai arriscar em outra alternativa?
Tá falando que quando elas não têm alimento, elas fazem a alimentação delas mesmas. Queria saber qual é a organela responsável por isso. Lisossomos? Oi? Lisossomos? Como? Letra C. Isso. Mais alguém? Também vou na letra C. Então vamos para a resposta. Lisossomos. E vocês foram pela lisossomos porque falou de comer? Ou teve outro ponto? Sim. Foi pelo fato de... Então, beleza. Então tá certo. Realmente, falando de comer, de degradação, a gente pode pensar em, primeiramente, os lisossomos. O que acontece quando essa célula ela está sendo privada da alimentação se chama autofagia, que é o processo catabólico celular. Então, a autofagia é um dos processos que o lisossomo faz para poder fazer a digestão na organela. Ok? Então, vamos pro próximo. Agora a gente vai ver núcleo, DNA e RNA. Bem rapidinho, qual é a relação dessas três imagens? Pode falar o que vier na cabeça, estou aceitando tudo. Material genético. Material genético, o que mais? O universo, que amanhã é uma peça, sei lá, 3. E... Não, mas é por isso que ele tá falando material genético, célula O e... microfone tá ligado, tá? Só pra você saber. Vou ficar quieto. Material genético, célula, gostei. Próximo. Nenhum ponto mais? Uma característica? Todos têm núcleo? Olha, muito bom. Essa aí foi fundo, hein? Então, ambas essas imagens têm informações importantes. Todas elas têm materiais genéticos, certo? Que dão características específicas para os seus descendentes. Mas o que o Sol tem a ver? Bom, essa aí fica numa outra parte da biologia, junto com a geografia, mas sim é graças ao Sol que a gente tem vida. São quem comandam a prole e garante a sobrevivência. Todos eles, tanto a mãe, como o núcleo, como o Sol. E eles estão localizados no centro das funções. Então, toda vez que a gente for pensar na função geral da célula, a gente vai lembrar automaticamente do núcleo. E sem ela seria o verdadeiro caos, né? Agora, assim como os nossos irmãos e familiares, planetas, o núcleo ele possui um componente na sua estrutura. Como assim? Esse aqui é um núcleo, então a gente tem um núcleo aqui mais aprofundado. A gente tem o nucleolo, que é o centro do centro, a origem, né? A gente tem também os cromossomos, que ficam dispersos na cromatina. Em volta do núcleo, a gente tem o envelope nuclear, que assim como a membrana plasmática tem na célula inteira, ele tem essa função de seleção e proteção também, e tem os poros nucleares, que como vocês devem imaginar, é por onde sai e entra o RNA, né? E as informações. Ok? Bom, o DNA. O DNA, ele é composto por ácido desoxibonucleico, ele é formado de dupla S, e ele pode estar no núcleo ou não. Quando ele está dentro de um núcleo, então, a gente pode dizer que é uma célula, né, animal, uma célula que a gente estava vendo as organelas. E quando a gente não está em volta dentro de um núcleo, que o material está todo disperso
na gelatina que a gente fala que é composta, né, por toda a alimentação, é uma célula o quê? Vou parar de falar agora, quero saber de vocês. Qual é a célula que tem um núcleo fixo e qual é a célula que o material genético está disperso? Alguém arrisca? Procarionte e eucarionte. E qual é a célula que tem o DNA dentro do núcleo? DNA dentro do núcleo? Isso. Melhor, vai. Qual é o que ele está disperso? Não tem núcleo. Vai? É procarionte? Eu não sei. Tá, então vou lembrar isso para vocês. A célula procarionte é a célula que tem a informação genética dispersa, ela não tem um núcleo juntando tudo ali, deixando tudo organizado. É uma casa sem mãe. E a célula que tem um núcleo, que tem todas as organelas bonitinhas, cada um no seu canto, material genético condensado, é a eucarionte. Então, lembrem-se disso. Eucarionte começa com eu. Então, você pensar, poxa, qual é o tipo da minha célula, né? Eucarionte. E a procarionte é uma bactéria. Gravou? O composto do DNA possui pentose, base nitrogenada e mais alguns grupos de fosfato. E o açúcar que compõe o DNA é o desoxirribose. Isso é importante saber porque é diferente no RNA e vocês vão ver mais para frente. Quando a gente falar dos compostos do grupo, né, de base nitrogenada do DNA, a gente vai estar falando da adenina, da timina, da guanina e citosina. Então, ATCG. RNA. Então, o RNA, ele é um ácido ribonucleico, até o nome ajuda. Ele só tem uma hélice, ou uma cadeia simples. Ele produz proteínas. Ele tem os seus nucleotídeos compostos por ribose, fosfato e base nitrogenadas também. A sua sequência de bases nitrogenadas seria adenina, timina, guanina e a uracila. Então, enquanto lá no DNA a gente tem outra informação que seria a citosina, aqui no RNA a gente tem a uracila. Existem 3 tipos de RNA, que é o mensageiro, o ribossômico e transportador. E o DNA, ele faz RNA fazer proteínas. Então, ele manda nele, e é isso aí. Aqui a gente pode ver uma comparação bem tosca do DNA e do RNA. Mas é bom lembrar disso na hora que vocês forem fazer as questões, dessa diferença. E aqui a gente tem a composição química dele. Então, desse lado aqui a gente tem uma fita de RNA e aqui a gente tem um DNA. No lado direito, vocês podem ver uma imagem que está mostrando como é feita essa ligação. Então, aqui a gente tem um fosfato. Cadê meu mouse? A gente tem um fosfato ligado a uma pentose e uma base nitrogenada. Ok? Aqui a gente pode ver que é um DNA, porque nós temos a adenina, timina, a citosina e a timina. Eita, errei tudo aqui. E a gente não tem a uracila, então a uracila ela é somente do RNA, que é a uracila, e aqui a citosina.
Então, quando a gente for falar de ligações, lembrar dessas diferenças entre o RNA e o DNA, a diferença de que o RNA é uma fita única e um DNA é uma dupla hélice. Temos que lembrar também da ligação entre elas, as bases nitrogenadas, que se ligam também com o fosfato e a pentose. E temos que lembrar também que o RNA, ele possui pode ser dividido em 3, e o DNA apenas 1. E é o DNA quem manda o RNA produzir proteínas. Então, resumidamente, são as diferenças entre eles dois. Tipos de RNA. Bora lá. O primeiro é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele é responsável por levar a informação do DNA ao núcleo. E ele vai pegar essa informação que o DNA vai dar, então vai ter uma quebra aqui, tá vendo? Esse aqui é um gene de DNA, tem aqui. Aí tem uma informação tanto nesse lado da fita, como nesse outro lado da fita. A informação que ele quer é que o RNA, ele produza uma proteína específica. E ele vai pegar essa proteína, essa informação da proteína, vai desligar, vai deixar apenas de um lado. O RNA vai se ligar, pegando essa informação, copiando o DNA no núcleo. E por meio do ele vai virar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai entrar aqui, ó, fazer essa ligação com o ribossomo, que a gente viu lá no começo, que produz a proteína. E o RNA transportador está vindo com todas as moléculas necessárias para produzir a proteína, que vai, juntamente com esses dois, se ligar aqui e produzir o composto proteico necessário que o DNA está mandando. Então, o mensageiro, ele leva a informação do DNA até o citoplasma para produzir a proteína, e o RNA transportador é que vai transportar os aminoácidos para poder o ribossomo produzir a proteína. Já o RNA ribossômico, que a gente não vê aqui separado, porque ele está no ribossomo, os ribossomos que interpretam. Então, ele vai estar já na molécula de ribossomo, e é ele quem vai fazer essa interpretação aqui, que vai combinar o transportador com o mensageiro para produzir a proteína. Alguma dúvida? Sei que essa parte de tipos de RNA é bem complicadinha, então se vocês tiverem alguma dúvida... Não? Então vou seguir. Agora, antes da gente ter daquela parte, a gente vai falar de mitose e meiose. Então, a gente viu que o núcleo ele tem várias camadas e particularidades, assim como a célula no todo. Então, a célula no todo ela tem as organelas, né, que cada uma tem uma função que mantém a célula viva. E o DNA, ele também tem cada partes, né, que vai ser responsável por alguma função que vai manter o núcleo protegido e vivo. Lá dentro, a gente viu que dentro do composto, a gente tem o cromossomo. E o que é esse cromossomo? Então, esse cromossomo é uma estrutura que tem uma longa molécula de DNA, né, associada a várias proteínas, estonas, bem difícil, que a gente só pode ver microscopicamente e vai se condensando até ficar nesse formato mais conhecido aqui. O cromossomo simples, ele possui 2 braços e um centrômero. Já o cromossomo duplo, ele possui 4 braços e um centrômero. Então, aqui é só um simples e esse aqui é um duplo. O cromossomo homólogo, ele é semelhante na forma de tamanho, presente aos pares em células diploide. Então, em células diploide, ele é mais ou menos desse jeito aqui, um cromossomo homólogo. Uma célula diploide de 2 N. Então, quando vocês verem lá
Ah, tá falando no texto sobre célula diploide. Você já pensa, opa, 2N. Lembra desse formato aqui, lembra desses casais aqui, ó. Eles, por mais diferentes que os pares, têm que ser iguais. Células haploides eles não possuem os cromossomos homólogos, ele é um N, então ele é o solteiro. Então aqui, enquanto é um casal, 2N, aqui a gente tem o solteiro. São diferentes, com características diferentes e são sozinhos, ok? Mitose. Quando formam-se duas células com o mesmo conteúdo de DNA da célula que originou, a gente tem uma reprodução chamada mitose. Tá, eu sei que a mitose ela é bem semelhante com a meiose, mas como é que vocês podem gravar isso? A mitose, ela também produz, ela é responsável principalmente pelo crescimento. Então, assim, pensa agora você está assistindo essa aula, você está apoiada ou não. Se você bater com força sua mão na mesa ou em qualquer outro lugar, você vai matar algumas células. A gente tem infinitas, um monte de células, não tem nem como mensurar isso. E se você tem se você mata essa célula, você precisa recompor ela na hora, pelo menos no menor tempo possível. Esse processo se chama mitose. Então, a mitose, ela é um processo que você faz do começo, depois da meiose, até o final da sua vida. Até o seu último suspiro, você está fazendo mitose. Ela é responsável pela composição de todos os órgãos e tecidos. E aqui a gente pode ver como é que ela se origina. Então, e outra coisa, a célula, a mitose, a gente tem a reprodução das células idênticas. Então, é uma célula que vai produzir o mesmo material genético, que vai continuar produzindo o mesmo material genético, entendeu? Então, se você doa metade do seu fígado, o seu fígado ele vai fazer uma constante mitose, produzindo várias células iguais para ele continuar. A gente tem fases na mitose, então ela acontece por meio, primeiro, da prófase, onde o núcleo ele vai desaparecer, o cromossomo ele vai se condensar, ele vai ficar todo condensado aqui dentro, vai ter dois fusos, que são os centríolos, né? A gente viu ele lá no começo, e vão começar a se afastar para as partes laterais ou centro desse cromossomo condensado, para ir para a próxima fase, que é a metáfase. Então, o centrossomo em polos opostos vão puxar por meio de fragmentos, né, da carioteca, ele vai ter puxado, já não existe mais o núcleo, o cromossomo ele está todo condensado aqui bonitinho, tá vendo? A gente alinhou eles, e aí esses fusos eles vão começar a fazer a função de puxar. Então, enquanto na prófase está tudo bagunçado e começa a se alinhar, na metáfase eles já estão reorganizados para a gente ir para a fase seguinte, que é a anáfase. Então, lembre-se, anáfase, se você separar ana de fase, significa separação. Então, quando você vê a palavra anáfase no texto, você já sabe que tem alguma coisa a ver com separação. As cromátides irmãs, então, elas vão se separar, tá vendo? E vão mover para a extremidade. Então, esse ele está puxando metade de um cromossomo e esse aqui também. O raciocínio, assim, já direto, a gente pode entender que a informação que tem aqui é a mesma que tem aqui. Aí, puxando, estando já na extremidade, a gente vai para a telófase. Se você separar telo de fase, você vai lembrar de extremidade. Então, telo significa extremidade. Então, quando você vê texto telófase, você sabe que tem alguma coisa a ver com extremidade. Quando chega nessa fase, já separado, eles vão formar a célula e o núcleo que vai lembrar a gente lá do começo da prófase.
que foi a divisão citoplasmática. Aqui tem um vídeo, eu não sei se vai dar para passar todo, para vocês entenderem melhor o processo. Durante a prófase, os cromossomos sofrem a replicação e, em seguida, tornam-se mais curtos e grossos durante a condensação. Eles ainda estão dentro do envoltório nuclear. No final da prófase, o envoltório nuclear se rompe. Isso marca o início da metáfase. Agora vemos os dois centríolos, que se deslocam em direção aos polos. Os cromossomos se dirigem para o centro da célula, onde se localiza a placa equatorial, conhecida como a placa metafásica, que cresce na direção dos cromossomos e, finalmente, se apega, liga aos centrômeros de ambos os lados. Em ambos os lados da placa metafásica, pode ver as duas regiões piramidais limpas, formado por fibras do fuso. Agora, se dermos um olhar mais atento nos centrômeros, veremos que ele se divide para formar 2 cinetócoros. E cada um deles é visto anexado a um cromatídeo. A anáfase começa com a separação inicial dos cinetócoros. E então, as cromatídeas irmãs se separam. São chamadas de cromossomos filhos. Após o início da anáfase, esses cromossomos filhos começam, então, a se separar uns dos outros, afastando-se cada uma para as duas regiões polo-fuso. Agora, o envoltório nuclear é formado em torno de ambos os conjuntos de cromossomos. Começa agora o processo de citocinese. Nesta região do centro do fuso, as vesículas começam a se acumular. Isto leva à formação de constrição, que gradualmente se aprofunda e, finalmente, se divide para formar 2 células filhas. Ok, então, essa foi o processo que a gente vai ver meiose. Quando a gente forma 4 células, com a metade das células que originou, a gente tem uma meiose. A diferença da meiose para a mitose é que a meiose ela acontece a partir dos gametas. Então, enquanto a mitose a gente faz desde o processo final da meiose até o fim das nossas vidas, a meiose ela só acontece a partir do amadurecimento dos ovários femininos e do início da puberdade masculina até o fim da vida dele. Então, apenas nesse período é que pode ocorrer a meiose se tem um encontro de gametas. Aqui, a partir do encontro de gametas, a gente tem uma célula diploide, que é o processo de meiose 1. A gente tem uma divisão primária, que tem uma redução, então a separação de homólogos, e aqui a gente tem uma divisão, que seria a meiose 2, que ela é dividida em 2 partes, que é a divisão das cromátides. Ela só pode acontecer em células diploides, né? As fases da meiose é muito igual às fases da mitose. Então, só que ela é dividida em 2 partes. Então, na primeira parte da fase da meiose, a gente tem a prófase 1, que, como a gente viu, é o alinhamento, o parelhamento dos genes, onde os centríolos vão para cada polo puxar. A gente tem a metafase 1, onde os cromossomos estão organizados, alinhados. A gente tem a anáfase 1, aqui, onde a gente puxa, e a telófase 1, que já é a separação dessas 2 células. Então, aqui no começo, a gente tinha quantos cromossomos? 46. Se a gente lembrar que cada zigoto que forneceu informação genética do pai e da mãe tinha 23 cromossomos, se juntarem 46.
Já na parte 2 da meiose, a gente tem todos os mesmos processos acontecendo de novo, só que em 2 células diferentes. E aí, no final de todo esse processo, quando a gente tem aqui as 4 células, cada célula vai ter vai ter uma possível mesma informação genética, então as características do pai e da mãe, mas que permite variabilidade genética. Então, lembre-se disso. A mitose é uma multiplicação, uma separação, reprodução de célula com mesma informação. A meiose pode acontecer a variabilidade genética. Aqui também, para vocês entenderem melhor. In prophase 1, the DNA coils tightly and individual chromosomes become visible under the light microscope. Homologous chromosomes become closely associated in synapses, and they exchange segments by crossing over. By metaphase 1, the nuclear membrane has disappeared, and the microtubules form a spindle. Spindle fibers attach to only one side of each centromere, and the 2 homologous chromosomes attach to microtubules orienting from opposite poles. Each pair of homologs then lines up on the metaphase plate. Either maternal or paternal homolog may orient toward a given pole. In anaphase 1, the microtubules of the spindle fiber shorten and pull the chromosomes toward the poles, taking both sister chromatids with them. Each pole ends up with a complete haploid set of chromosomes consisting of one member of the homologous pair. During telophase 1, the new membrane forms around the daughter nuclei. Each daughter nucleus contains 2 sister chromatids for each chromosome attached to a common centromere. Because of crossing over, the 2 sister chromatids are not identical. During prophase 2, the nuclear envelope breaks down and a new spindle forms. In metaphase 2, spindle fibers bind to both sides of the spheres. During anaphase 2, the spindle fibers contract and the sister chromatids move toward opposite poles. In telophase 2, nuclear envelopes reform around the sets of daughter chromosomes. In prophase... E aqui, para finalizar, um massinho para vocês gravarem. Então, quando vocês lembrarem de meiose, podem usar a frase "prometi a Ana que telefonaria", que tem pró de prófase, meti ou mete de metafase, ana de anáfase e tele de telófase. Na mitose, a gente tem os mesmos. Aqui é uma frase diferente que a gente pode acrescentar a citocinese, que nem a gente viu lá no vídeo, que depois que tem a telófase, tem uma junção de várias células, vários compostos proteicos dentro das células que vão separar a célula em 2 com a mesma quantidade de organelas de um lado e para o outro, que é onde começa o processo de multiplicação, que está a regeneração, já que a célula precisa ser idêntica. Alguém tem alguma dúvida? Tanto dessas 2 fases, como dessa parte do macete? Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos essa questão. Tá. Fuveste, então, vamos lá para a gente poder aquecer um pouquinho nesse frio. Uma célula somática que tem 4 cromossomos, ao se dividir, apresenta na metafase o quê? Eu quero agora que vocês me ajudem a responder essa questão chutando. Ou indo diretamente, se vocês já têm na cabeça aí. E aí, já que a gente já está no tempo apertado, pode falar. 4 cromossomos distintos, cada um com 2 cromátides.
Alguém arrisca outra? Lembra lá, o que é célula somática, tem e o que acontece na metafase. Ninguém mais? Alguém acha que é diferente da que chutaram? Beleza, então. Vamos lá. Eu vou dar a resposta e a gente vê o porquê. Letra A. 4 cromossomos distintos, cada um com 2 cromátides. A gente acabou de ver na parte da meiose, né, que a gente tem a divisão em 4 na última fase, e cada um possui 2 cromátides. Uma última questão. Essa é do Enem. São características do tipo de reprodução representado na tirinha. A gente pode ler a tirinha então junto. O mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Oi, você vem sempre aqui? E aí, que cara chato. Qual característica dessas bactérias aqui que a gente pode ver na tirinha tá na reprodução? Se alguém tiver alguma dúvida do que está escrito na tirinha, pode falar também. Letra B. Letra B, rapidez, simplicidade, semelhança genética. Alguém mais? Clonagem, gemulação e petogênese. Alguém mais? A B também. B também? Tá. Então, vamos ver o porquê. A D? Tá. Então, vocês viram bastante, tem bastante diferença aqui. Vamos ver a resposta e a gente vê o porquê das outras. Letra B. Por que a gente pode falar que é a letra B? Aqui a gente tem uma célula única que se duplicou em uma segunda célula, né? E essa segunda célula, ela tem as mesmas características, que seria a semelhança genética da primeira. E foi bem rápido, tanto que ela mesma, que foi duplicada, se duplicou de novo, e assim foi. Então, a gente tem a rapidez, a simplicidade, né? Porque simplesmente ela se duplicou, e a semelhança genética de todas elas. A letra A, ela está falando simplicidade, ok, a gente não tem nenhum processo difícil aqui para simplificar. E aí ela está falando da permuta de material gênico e variabilidade genética. A gente viu que na mitose a gente não tem a variabilidade genética. E como é que eu sei que isso aqui é uma mitose e não uma meiose? Ela se duplicou de uma, ela foi para outra e se transformaram em duas, e essa filha foi se multiplicando e assim deu sequência. Então, a célula mãe deu origem à célula filha, que depois tornou mãe e foi se duplicando. Então, ela não deu origem em 4 células. Então, a gente já tira o fato dela ser uma meiose. E aí a gente lembra que a variabilidade genética só acontece na meiose. Aqui também está falando da variabilidade genética. Aqui está falando da complexidade, que seria uma palavra para eliminar. E aqui está falando da gemulação de patogênese, que aqui já vem com outra característica de outro processo que a gente não viu aqui. Bom, esse é todo um resumo
das aulas que a Simone deu. Eu queria falar que se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar primeiro, né? Pode falar aí a dúvida, se teve algum processo difícil, se vocês entenderam, ou tá tudo ok. Ok, então. Bom, tem muita coisa mesmo que eu queria ter falado, mas eu não falei. E uma delas é a respiração celular, porque é um processo muito difícil. Quem já teve essa aula com a Simone, ou qualquer uma dessas detalhadas, viu que ela falou bastante coisa que eu não falei. E se vocês estão muito perdidos nessa matéria, ou tem muita coisa que vocês queriam ver que eu acabei não falando, a gente vai tentar organizar esse conteúdo detalhadamente e separadamente no grupo de estudos, tá bom? E aí, quando a gente organizar, a gente fala para vocês o dia que vai ser, e quem quiser, tiver interesse, a gente pode ver. Por hoje é só.